Meus amados irmãos, estaremos estudando nesta manhã sobre as lutas do crente. E o texto também que acompanha a Escola Bíblica Dominical é Romanos, capítulo 7, verso de 15 até o verso de número 25. É o texto que eu quero compartilhar com os meus queridos e amados irmãos. Ok? Quantos acharam o texto bíblico? Levante a sua Bíblia, deixa eu ver. Oh, que bênção! Muito bem. Verso de número 15. O que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acha então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que eu mesmo com o entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Meus queridos e amados irmãos, as lutas nossas de cada dia. E quando nós olhamos para o apóstolo Paulo, nós percebemos essa batalha espiritual que ele vivia no seu cotidiano. De um lado, a carne, e do outro lado, o espírito. E Jesus nos ensina de que o espírito é forte, mas a carne é extremamente debilitante, fraca. Interessante que esses dias eu estava consultando a internet, e na internet tem muita coisa boa, é muita coisa ruim também, mas devemos escolher aquilo que é bom. E eu li uma história interessante, e essa história fala de um adolescente rebelde. E diz assim a história: um adolescente, após ter sido castigado por seus pais várias vezes, e chegando à conclusão que não conseguiria se corrigir, dirigiu-se ao diretor do colégio e humildemente ele perguntou ao diretor: professor, o que devo fazer para não cometer erros novamente? Legal, né? Interessante esta reflexão. Então o mestre olha para ele com carinho e sabiamente disse para ele o seguinte: você vai pegar esse copo d'água, e ele encheu o copo até a borda, e agora você vai subir, descer escada, andar pelos jardins do colégio, passear por aí.
e você tem que voltar aqui sem derramar uma gota d'água. Mas o jovem disse para o professor, para o diretor: mas eu não vou conseguir. E ele carinhosamente olha para aquele jovem e diz assim: não, você vai conseguir. E ele saiu. Começou andando, olhando para o copo para a água não cair. Subiu a escada, desceu a escada, entrou nas salas, passou pelo pátio do colégio, e depois de algum tempo, ele volta muito feliz. E não tinha derramado nadica de água naquela oportunidade. E o mestre então sorrir para ele e disse: olha, jovem, você quando passava pelo colégio, você não viu as garotas que estavam por lá? Não, não vi. Você não viu as meninas que estavam gazeteando lá embaixo no pátio? Ele disse: não, não vi. Você não viu os meninos que estavam te convidando para beber, para um traguinho? Ele disse: não, não vi. Mas por que você não viu? Porque eu estava olhando para o copo. E o mestre então sorri e responde para o jovem o seguinte: se você fixar os olhos em Deus, como fez com o copo, terá a força que tanto precisa para vencer as tentações. Meus queridos e amados irmãos, esta história é bastante interessante porque aguça a nossa imaginação nas lutas nossas de cada dia. O crente luta, como luta. Pastor, o irmão Flávio, como bem falou, os pastores também têm uma luta tremenda, não é fácil. E alguns pensam que pastor não tem problema. É exatamente o contrário. Mas nós lutamos. E queremos sempre lutar para permanecer olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A nossa luta, meus irmãos, consiste em não tirarmos os olhos de Deus. À medida que nós fixamos o nosso olhar em Cristo Jesus, na igreja, na obra do Senhor, nós vamos caminhando feliz e abençoado pelo Senhor. Mas à medida que nós olhamos para a direita ou para a esquerda, com certeza teremos percalços na nossa vida e deixaremos de seguir e servir ao Senhor. Luta do crente. Luta significa antagonismo entre forças contrárias. Conflito, embate entre o bem e o mal. Essa é a nossa luta, irmãos. Nós estamos caminhando e devemos olhar para o copo, devemos olhar para Deus, para o Senhor Jesus. Mas às vezes nós olhamos de lado, de revesgoito, né? De canto, as propostas do inimigo para as nossas almas. Porque quando estamos aqui na igreja, é fácil fixarmos os olhos em Deus, em Cristo Jesus. Porque aqui canaliza-se tudo para a Bíblia, para a oração, para as coisas santas de Deus. Mas quando nós nos espalhamos pelas ruas e valados desta Foz do Iguaçu e deste mundo, aí é que nós somos engodados para olhar para o fruto proibido. É um embate entre o bem
e o mal. No verso 19, o apóstolo Paulo, ele diz: pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço, ou esse pratico. Veja, meus queridos irmãos, a luta que Paulo travava entre Deus e o inimigo das nossas almas. Ele queria fazer o bem, mas no seu corpo, na sua carne, habitava as coisas ruins. Entendemos assim que devemos confiar no Espírito e não na carne, porque a carne realmente é fraca. E nós lutamos, os irmãos lutam, nós lutamos diariamente, diuturnamente, essa luta de olhar para Cristo e não olhar para as ofertas do inimigo de nossas almas. O apóstolo Pedro, ele vivia e ele viveu esta luta. João 13 fala da ocasião do lava-pés, e ele disse para Jesus, olhando para o Senhor: você vai me lavar os pés? De maneira nenhuma. Grande Pedro, né? Olhando para Cristo. Depois, no capítulo 13, ainda no verso 27, ele diz para Jesus, olhando para o Senhor: Senhor, por ti eu darei a minha vida. Olhando para Cristo. Ainda no capítulo 18 de João, no verso 10, quando o Senhor Jesus estava sendo traído por Judas Iscariotes e Pedro, olhando para Cristo, ele tirou da sua espada, da bainha, e ele passou a espada na cabeça de Malco. Eu, dando asas à minha imaginação, penso que o Malco abaixou e arrancou a orelha. Meus amados irmãos, fez isso porque ele estava olhando para Jesus. Jesus estava na sua presença. Mais tarde, quando o Senhor Jesus foi preso, e longe aos olhos de Pedro, e ele estando em volta da fogueira, alguém perguntou: você é um deles? Não, de jeito nenhum. Mas você se parece com ele. Você estava com ele lá no monte. Não, eu nem conheço este homem. Porque os olhos de Pedro agora não estavam mais em Cristo. Enquanto estava, era um varão poderoso. Mas à medida que ele se afasta do Senhor, ele nega Jesus. Ele não apareceu na crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Possivelmente também não foi ao sepultamento do seu amigo e Salvador Jesus. Então vejam bem, meus amados irmãos, quando nós estamos olhando para Cristo, para Deus, nós temos uma vida de sucesso, de bênção e de expectativas espirituais fantásticas. Mas quando tiramos os olhos do Senhor, nós fracassamos, negamos e temos percalços terríveis na nossa vida. Basta tirar os olhos de Deus. O apóstolo Tomé, João 11, quando da ressurreição de Lázaro, Jesus disse para os discípulos: voltemos para a Judéia. Ele iria ressuscitar Lázaro. E Tomé, olhando para Jesus, ele disse: nós vamos também, convidando os apóstolos, vamos para morrer com Jesus. Mais tarde, Pedro disse a Tomé: Jesus ressuscitou. Ele disse: que isso, não acredito nessa. Veja, meus amados irmãos, a diferença quando você está com os olhos em Deus e quando você está longe de Deus. Eu só acredito se eu colocar
o meu dedinho lá no buraco dos cravos, lá realizado pela cruz. Meus queridos e amados irmãos, é assim que funciona a nossa luta de cada dia. Precisamos lutar. Mesmo Jesus não estando à vista, precisamos estar com os olhos fitos em Deus, no reino de Deus e no céu, para onde nós vamos morar. Interessante que Nicodemos, capítulo 3 de João, ele, quando estava tendo os ensinamentos de Jesus, olhando face a face ao Senhor, ele estava empolgado com o reino de Deus. Mas quando ele se afastava de Jesus, ele ia ao sinédrio, ele tinha uma recaída, ele não sabia se aceitava a salvação em Cristo Jesus ou se ficava na sua religião sem salvação. Basta tirar os olhos de Deus. O jovem príncipe perguntou para Jesus, interessante, se apresenta diante do Senhor, olha para o Senhor, e ele diz: o que farei para ter a vida eterna? Vai, jovem, vende tudo que tens, dá aos pobres e você vem e me segue. Aí ele tira os olhos de Cristo, olha para as suas riquezas, olha para este mundo, como se ele fosse ficar ad eterno neste mundo, e ele diz: ah, assim não dá. Então, meus queridos e amados irmãos, isso é muito interessante, porque nós precisamos estar com os olhos fitos, cravados em Cristo, independente de estarmos aqui na igreja ou lá no mundo, precisamos estar sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero deixar algumas reflexões com relação a esta questão das nossas lutas de cada dia. Primeiro, o crente luta porque ele pertence a Jesus. O verso de número 4 do capítulo 7 de Romanos, ele diz assim: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos, ou fruto, para Deus. Então, Paulo está dizendo que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós pertencemos a Cristo. Quando nós nos convertemos, este velho homem morreu. E como nos explica a teologia do batismo, morte, sepultamento e ressurreição. Então, o velho homem, ele precisa estar sepultado para que no dia da ressurreição possamos estar indo para as nossas mansões celestiais. Por isso que o apóstolo Paulo tem este sentimento de que aquele corpo que ele estava era um corpo já destinado à morte, mas ele olhava sempre para Jesus, porque há sempre o embate, a luta entre o bem e o mal. Se nós olharmos para o mal, praticaremos o mal. Se nós olharmos para o bem, praticaremos o bem. Agora somos uma nova criatura. Enquanto vivermos no mundo, teremos que lutar, meus irmãos, para fazer a vontade de Cristo, o novo Senhor da nossa vida. Como lutamos? Como temos que lutar? Como as propostas do mundo são boas, entre aspas, mas são avassaladoras.
Em Atos 4, no verso 18, Pedro e João estiveram presos e agora os líderes judaizantes disseram para eles o seguinte, depois de dar uns bons tapas neles, eles disseram: não fale e nem ensine mais no nome de Jesus, ok? E Pedro: julgai vós se é justo diante de Deus antes obedecer a vós do que a Deus. Meus amados irmãos, olha a diferença entre aquele Pedro que negou Jesus, que não foi na sua crucificação, não foi no sepultamento, agora olhando para Jesus, sem que Jesus estivesse visivelmente presente, mas ele agora está com os olhos cravados no Senhor, uma nova criatura. Este é o gladiador de Cristo Jesus, o apóstolo Pedro. Outrora, ele só vivia pela emoção da visão, mas agora não, ele vive a visão da conversão genuína e verdadeira em Cristo Jesus. Julgai vós se é justo obedecer vocês ou obedecer a Deus. O crente luta porque ele pertence a Jesus. Quem não pertence a Cristo não precisa lutar, e a Bíblia diz: já está condenado. Quem é de Cristo está salvo. Quem não é de Cristo já está condenado. Então precisamos mudar de vida e aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Segundo lugar, o crente luta para fazer as obras de Deus. O verso de número 15, o apóstolo Paulo diz assim: o que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Olha que dificuldade que Paulo tinha com relação às obras que ele precisava realizar. O que eu tenho de bom para fazer, eu não consigo fazer, mas aquilo que não é bom, isso eu faço, isso eu pratico. Essa é a nossa luta, meus irmãos. Eu dizia na escola bíblica dominical ao professor, ao irmão pastor Horácio, que nós, crentes em Cristo Jesus, temos muita paciência para com aqueles que são de fora, para que se convertam, para que aceitem Cristo como Salvador, mas nós temos muita dificuldade de aceitar quando um irmão tropeça e cai. Nós não temos paciência com os nossos queridos e amados irmãos. É a luta, é a nossa luta do dia a dia. Já perceberam como é difícil fazer a obra do Senhor? Não é fácil. Eu acompanhei o irmão Flávio, não é? No evento do dia 1º de abril. Meus amados irmãos, quanta dificuldade, né, Flávio? A luta é muito grande, muitas coisas para serem resolvidas, e quando nós olhamos para Deus, a gente vai em frente. Mas, meus amados irmãos, os frutos proibidos estão pululando ao nosso redor. Não é fácil fazer a obra do Senhor. Os irmãos já perceberam que temos uma grande facilidade de trocar as atividades da igreja por outro evento qualquer, sem nenhum sentimento, ou pesar, ou tristeza, ou nenhuma consternação. Basta eu brigar com a minha esposa em casa, e eu digo: não vou à igreja. Basta ter uma festa no domingo à noite, para eu dizer: eu não vou à igreja. A gente prefere mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Essa é a nossa luta, a luta nossa de cada dia. Já perceberam que nós temos um grande conflito com o pecado? Pecado
se apresenta doce e gostoso, mas o final pica como uma serpente venenosa. Há um livro que os irmãos conhecem bem, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Então, eu fico pensando nos atos da minha vida. Se eu pensasse assim, bom, se Jesus estivesse no meu lugar, eu faria isto? Esta é a pergunta. Disse um homem a Jesus: deixa eu enterrar meu pai e depois te seguirei. E Jesus diz a ele: deixa os mortos enterrar os mortos. Quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Amados, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nada mais. Terceiro lugar, o crente luta porque ele aspira uma vida melhor. O apóstolo Paulo, no verso 24, ele diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo, ele fora acometido por um sentimento de necroforia. Necroforia era o ato bárbaro que os romanos tinham naquela época de amarrar um cadáver ao criminoso. E Paulo deve ter presenciado isso na prisão. E o criminoso recebia aquele cadáver, era amarrado nele, até que ele morresse junto com aquele cadáver. O apóstolo Paulo, agora uma nova criatura, morto para o mundo, e ele se sente como o corpo da morte. Por isso que ele pergunta: quem me livrará desse corpo da morte? Meus amados irmãos, todos nós somos mortos vivos, porque este corpo que nós temos vai descer à sepultura um dia. Agora o espírito não. O espírito vai para Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, porque precisamos olhar para Jesus. Por isso que Paulo diz: quem vai me livrar do corpo desta morte? Meus amados irmãos, ele lutava, e ele dizia que era miserável, e miserável é aquele que é digno de compaixão, miserável é aquela pessoa que é lastimável, que é deplorável, faminto, sedento. Miserável é uma pessoa desprezível, infame, torpe, vil. E quando Paulo diz miserável homem que eu sou, ele está dizendo exatamente isso. Sou uma pessoa deplorável com este corpo mortal. Quando nós estivermos no reino de Deus, aí sim, teremos um corpo ressurreto, um corpo novo, com o mesmo Espírito. Aí estaremos vivendo eternamente na presença do Senhor. Não haverá mais a possibilidade de olhar para as coisas ruins, porque os nossos olhos, como uma igreja reunida, estarão olhando para Jesus, para Deus, para o Santo Espírito do Senhor, para os apóstolos, para o reino de Deus. Só coisa linda e maravilhosa. Mas enquanto nós estivermos nesse corpo, nesta casa, somos mais que miseráveis e precisamos estar atentos à palavra do Senhor. Almejamos uma vida melhor, por isso que nós lutamos. Os leprosos se aproximaram de Jesus, porque queriam uma vida melhor, foram curados. O povo de Israel estava no Egito, escravizado, desejavam uma vida melhor e foram libertos pelo Senhor. Zaqueu desejou uma vida melhor. Senhor, dou aos pobres,
metade dos meus bens, e aqueles que eu defraudei, restituirei 4 vezes mais. Diferente do jovem príncipe, que olhou para Jesus e desistiu do reino de Deus. Zaqueu olhou para as suas riquezas, desistiu dela em detrimento ao reino de Deus. Essas são as boas e gloriosas lutas do crente. No capítulo 2 de Apocalipse, no verso 27, Jesus diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, olha só, ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Irmãos amados, eu quero comer deste fruto que Jesus está preparando para mim. Eu quero me alimentar disso, vai ser uma bênção muito grande. Que alegria chegar do outro lado e dizer, venci em Cristo Jesus, não é? Aí aquele corpo ruim, feio, decrépito, o Senhor vai ressuscitar e vai dizer, Antônio Alberto, eis aqui um corpo novo para você. Que bênção, hein? Imagina, eu quero ler para vocês, no livro do Apocalipse, no capítulo 21, quando Deus dará para nós esse lugar maravilhoso. Veja, meus irmãos, o local por onde nós lutamos agora para morar depois. João diz assim, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. Meus irmãos, vale a pena lutar para estar no reino de Deus. E o que estava sentado no trono disse, faço nova todas as coisas. E disse-me, escreve, pois estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais, está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Eu quero beber de Jesus, a fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas estas coisas. Olha que lindo. Serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Esse é o local que nós lutamos para morar daqui a pouquinho. Não vai demorar muito, não. Agora, aqueles que tiraram os olhos de Deus, veja o que diz o verso 8. Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, olha que triste, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, quem olhar para Cristo, lutar as batalhas, olhando para Jesus, receberá esta bênção que está nos ensinando João. Mas quem desistir deste reino, diz o texto, vai para um local que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Então veio dos céus
E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias da ira de Deus, 7 pragas, e disse: vem, mostrar-te-ei a noiva e a esposa do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. No verso 11, finalizando, ela brilhava com a glória de Deus, e o seu brilho era semelhante a uma pedra preciosíssima, como o jaspe cristalino. Meus amados irmãos, este é o local que nós vamos morar. Então vale a pena nós lutarmos a luta de Deus para morarmos, ou temos direito de morar nessas mansões celestiais. Basta que o irmão, que nós mantenhamos os nossos olhos naquele copo e andarmos por todos os lugares, mas olhando para aquele copo, para que a água não seja derramada. Finalmente, o crente luta porque ele tem certeza da vitória. Meus irmãos, a vitória é nossa. A vitória é nossa. Vamos lutar para mantermos o foco em Cristo Jesus. E Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas ele complementa, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus amados, nós temos o carimbão de Deus na nossa testa, e o carimbão diz assim: perdoado, bem aqui, lavado pelo sangue do Cordeiro. Deus abençoe os meus queridos e amados irmãos. Que os queridos lutem mesmo, mas permaneçam olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque daqui a pouquinho, todos nós estaremos nas mansões celestiais, cantando, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Deus abençoe a nossa amada igreja. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai que está no céu, eu te louvo, Senhor Deus, pela igreja que está presente aqui no templo. Te louvo pela igreja que está presente assistindo pela internet. Te louvo pela igreja espalhada no Brasil e no mundo, que está ministrando a palavra do Senhor. Pai amado, somos o povo de Deus. Te pedimos ajuda, súplica, como Paulo implorava ao Senhor, para que possamos estar olhando para Jesus e vencendo as batalhas do dia a dia. Tenha misericórdia de nós. Reconhecemos que somos fracos e temos tendência ao pecado, mas nós queremos que o sangue de Cristo Jesus, a cada dia, se renove na nossa vida. Abençoa a tua igreja, derrame à igreja muitas bênçãos e paz. Abençoa o ministério colegiado dessa igreja, junto com o pastor Rafael, que seja profícuo e abençoado pelo Senhor. Abençoa os irmãos que, de um modo geral, trabalham para o crescimento do reino de Deus. Senhor, tenha misericórdia e paz. Nos dê um dia feliz e ajuda-nos a voltarmos à igreja nessa noite para ouvirmos a palavra do Senhor e aprendermos de Jesus. Cure as nossas feridas, as nossas chagas, as nossas enfermidades e dá-nos a tua bênção e a tua paz. Pois essa é a oração que eu faço, pedindo as bênçãos para o teu povo, em nome de Jesus.